Cena: um quarto de hospital na penumbra. Ouvimos o som rítmico de um monitor cardíaco. A câmera foca em azulejos do teto, movendo-se lentamente sobre suas imperfeições. Voz cansada, mas firme, estilo Richard Feynman. Esqueça tudo o que te disseram sobre como um cientista encara o fim. Geralmente imaginamos dois extremos, ou o ateu frio que vê apenas um interruptor sendo desligado, ou o convertido de última hora que corre para o conforto do dogma. Mas a realidade é muito mais estranha e infinitamente mais bela. Eu estou morrendo. Os médicos disseram, meu corpo confirmou, e o silêncio da noite parece sussurrar isso. 2 cânceres raros, daqueles que não pedem desculpas. Tenho semanas, talvez dias. E aqui estou eu, nesta cama, contando as imperfeições no gesso do teto. Sabe como um físico conta tudo? Não por obsessão, mas por amor. Porque até um azulejo de teto, se você olhar com honestidade suficiente, torna-se espantoso. Muitos na minha posição buscam a Bíblia, outros a garrafa, alguns advogados. Eu busco uma pergunta. Sempre foi meu maior problema e minha maior alegria. No limiar entre a vida e o que vem depois, eu não sinto medo. Sinto uma curiosidade insuportável, quase embaraçosa. O que tudo isso significa? Os átomos, as estrelas, o riso, o luto. 70 anos tropeçando neste planeta magnífico tentando entendê-lo. E aqui está a pergunta que evitei em palestras, que mascarei em entrevistas e que agora, com nada a perder, vou enfrentar. Deus existe? Mas calma, não o Deus dos sermões de domingo, não o arquiteto eterno das campanhas políticas. Estou falando de algo real, algo que importe quando as luzes se apagam. Você pode perguntar, por que ouvir um físico falar sobre o divino? Eu passo a vida pensando em quarks, fótons e elétrons. O que eu sei? Essa é exatamente a pergunta certa. Esse instinto cético e exigente é a coisa mais valiosa que você possui. Guarde-o bem. Mas ouça. Passei minha vida tentando entender como a realidade funciona. Não como eu gostaria que fosse, mas como ela é. Vi o conhecimento criar a bomba atómica e vi instituições se autodestruírem por medo da verdade. Aprendi que estar errado não é uma derrota, é o motor da compreensão. Então, não trago teologia, trago honestidade radical, aquela que não pisca, nem aqui, nem agora. Vamos reformular a questão, porque a maioria das pessoas pergunta errado. Elas dizem, Deus existe? E imediatamente visualizam uma figura barbuda em um trono, um juiz cósmico anotando virtudes. Mas esse quadro mental vicia o experimento antes de começar. É como entrar em uma sala escura perguntando, há algo aqui? E procurar apenas por elefantes. Se você só procura por elefantes, você se cega para as formigas, para o oxigênio e para a própria estrutura das paredes. Você já decidiu o que quer encontrar? A pergunta real, aquela que me mantém acordado nas noites em que a quimioterapia não me vence pelo cansaço, é muito mais estranha. Existe algo neste universo além do físico? Existe uma profundidade na realidade que a ciência, mesmo em seus momentos mais triunfantes, não consegue alcançar? Existe algo que é ser o universo, não apenas engrenagens e partículas, mas algo que sente, algo que significa, talvez algo que se importa. Não se engane, eu não tive uma visão mística, não estou aqui para um clichê de conversão no leito de morte. Sou constitucionalmente incapaz de fingir que acredito no que não acredito, e não vou começar agora só porque o relógio está parando. Mas também me recuso a dizer que o universo é apenas uma máquina fria triturando matéria sem propósito. A realidade é muito mais bizarra do que essas duas histórias simplistas. Sabe qual é a resposta mais honesta da ciência e da fé? Aquela que quase ninguém, seja padre ou físico, tem coragem de dizer com sinceridade absoluta? Eu não sei. 3 palavras. O ateu quer a certeza limpa de que não há nada além da carne. O crente quer o conforto morno de que há um plano. Ambos, em sua certeza, pararam de procurar. Mas o meu não sei não é um dar de ombros indiferente. É o não sei de quem passou 70 anos pressionando o rosto contra o vidro da realidade com toda a força possível, apenas para descobrir que o vidro tem camadas infinitas. Um velho amigo dizia que a força de uma ideia é medida pelo quanto você tenta quebrá-la, não pelo quão bem você a defende. Se você quer a verdade, precisa atacar sua própria crença com a lógica mais fria e o questionamento mais hostil. Se ela sobreviver a esse massacre, talvez você esteja chegando a algum lugar.
A ciência é magnífica em explicar como as coisas funcionam, mas ela é muda sobre o porquê. Porquê existe algo em vez de nada? Porque as leis da física têm essa forma específica. Isso não são falhas que um telescópio maior vai resolver. São as fundações de um mistério que a própria ciência precisa para existir, mas não consegue explicar. Imagina que você está segurando um copo de água gelada em um dia de calor escaldante. Eu posso te dar as equações da termodinâmica, descrever a transferência de calor e os sinais elétricos viajando pelos seus nervos até o cérebro. Mas nada disso, absolutamente nada nas nossas equações, captura a sensação da água descendo pela garganta. Esse é o problema difícil da consciência, o segredo mais embaraçoso da ciência. Nós mapeamos o hardware, mas não fazemos ideia de como o software da experiência subjetiva surgiu. Se o universo é apenas matéria, por que raios existe algo que se sente vivo? Você, meu amigo teimoso, pode dizer: ora, a ciência vai resolver isso amanhã? Talvez, mas e se a consciência não for um subproduto da matéria, mas algo tão fundamental quanto o espaço e o tempo? É aqui que muitos cientistas ficam desconfortáveis e muitos religiosos sorriem rápido demais, mas eu não estou aqui para dar conforto a nenhum dos dois. As pessoas acham que, por ser físico, eu vejo os fiéis como crianças acreditando em contos de fadas. É uma análise rasa. A religião, em sua forma profunda, tenta lidar com o fato de que somos seres conscientes que sabem que vão morrer. Onde eu discordo não é nas perguntas. As perguntas são magníficas. Eu discordo na metodologia das respostas. Quando uma religião diz, isto é verdade e você não pode questionar, ela abandona o único mecanismo que temos para separar o fato do erro, a dúvida. Uma fé que não sobrevive ao teste não vale o esforço, mas uma fé que diz, faça a pergunta mais difícil e vamos explorar juntos, essa eu respeito. A ciência também precisa de humildade. Ela é a melhor ferramenta para o mundo físico, mas não é uma filosofia de vida. Ela não te diz quem amar ou como encarar o fim com dignidade. Essas perguntas exigem uma busca espiritual genuína. No fundo, ciência e espiritualidade real são o mesmo impulso, o desejo furioso de conhecer o que é real. Deixe-me contar sobre um momento específico. Eu estava no alto deserto do Novo México anos atrás, sozinho, sentada em uma rocha enquanto o sol se punha. O céu passou por uma sequência de cores para as quais eu simplesmente não tenho vocabulário. Não era apenas beleza, era uma qualidade que pressionava meu peito de dentro para fora, fazendo-me sentir simultaneamente minúsculo e de forma inexplicável significativo. Físicos não deveriam falar assim. Supõe-se que sejamos friamente analíticos, movidos apenas pela razão pura, imperturbáveis pelo sentimento. Mas esse nunca fui eu, e eu me recuso a performar essa frieza agora. A verdade é que passei minha vida inteira sendo movido por equações, movido pelo comportamento dos elétrons, movido pelo fato completamente irracional e irrazoável de que o universo obedece a leis matemáticas. E aqui chegamos ao mistério que me assombra mais do que qualquer outro e que aponta para algo fundamental. Por que a matemática funciona? Digo isso seriamente, não como pergunta retórica. A matemática é algo que os seres humanos inventaram inteiramente dentro de suas próprias cabeças. A matemática pura, em seu nível mais abstrato, não tem nada a ver com o mundo físico. Matemáticos jogam o jogo intelectual mais difícil e belo já criado, definindo regras e explorando propriedades de objetos imaginários, sem qualquer intenção de descrever a realidade. E então, e esta é a parte que deveria te deixar paralisado, nós, físicos, pegamos essas mesmas estruturas, às vezes décadas ou séculos depois, e descobrimos que elas descrevem o universo físico com uma precisão quase sobrenatural. Os números complexos, criados como abstração, tornaram-se a alma da mecânica quântica. A geometria de Riemann, desenvolvida por curiosidade teórica, foi a linguagem exata que Einstein precisou para descrever a curvatura do espaço-tempo. Isso acontece repetidamente. Por que estruturas geradas dentro de mentes humanas corresponderiam ao comportamento de campos e forças que existiam bilhões de anos antes de qualquer mente aparecer no cenário? Não há uma explicação satisfatória, a menos que a mente e o universo não sejam tão separados quanto assumimos. Talvez a consciência e a realidade física compartilhem uma raiz comum.
Talvez, ao tentar entender o universo, estejamos participando de algo que sempre esteve no processo de entender a si mesmo. Eu não sei se isso é verdade, mas não consigo parar de pensar nisso. Se eu pudesse te dar apenas uma coisa de tudo o que aprendi em 70 anos de vida e pensamento, seria esta: apaixone-se pelo não saber. Não como uma resignação ou preguiça intelectual, mas como uma prática ativa, alegre e disciplinada de permanecer genuinamente aberto ao que a realidade pode ser, em vez de se contentar rápido demais com o que você precisa que ela seja. O ato mais perigoso que uma mente pode cometer é decidir cedo demais. A coisa mais cara que uma pessoa pode fazer é trocar o espanto pelo conforto. Trocar a pergunta viva pela resposta morta, só porque a dúvida é um fardo pesado de carregar. Eu carreguei essas perguntas a vida toda. Perguntas sobre Deus, sobre o sentido, sobre a consciência e por que qualquer coisa existe. Eu não as resolvi. E estou-te dizendo, aqui do fim, que carregar essas questões sem descanso foi um dos maiores privilégios da minha existência. Elas me mantiveram acordado, me mantiveram honesto, me mantiveram, no sentido mais profundo da palavra, vivo. O universo não nos deve respostas. Ele não nos deve nada. A sorte extraordinária de simplesmente existir, de poder notar as coisas e sentir o mundo, já é algo tão além do que tínhamos o direito de esperar que parece quase indecente reclamar que as explicações finais não vieram incluídas no pacote. Seja curioso, seja honesto, esteja disposto a estar errado. Ama as perguntas mais do que as respostas. E se você algum dia se encontrar absolutamente certo sobre as maiores coisas, certo sobre Deus, certo sobre o sentido, certo sobre a natureza final da realidade, encare essa certeza como um sinal de alerta. O universo é mais estranho e mais rico do que qualquer convicção pode conter. Dizem que tenho pouco tempo, dias, talvez. Eu não tenho medo. Não porque sou bravo, mas porque algo se acalmou em mim. Uma disposição de simplesmente estar aqui, neste quarto, com meus azulejos imperfeitos, sem precisar que nada seja diferente do que é. Eu amei este universo. Quero que isso fique registado. Eu o amei como se ama algo que nunca se entende totalmente, de forma completa e sem reservas. Eu amei o fato de ele existir. Amei que ele deu origem à consciência, a seres que podem olhar de volta para as estrelas e saber que são feitos da mesma matéria. Este arranjo de átomos que sou eu, este redemoinho temporário de autoconsciência no fluxo do tempo, está voltando para o lugar de onde veio, de volta para o universo que me criou, que está sempre criando. Se há algo do outro lado, eu genuinamente não sei, e pela primeira vez na vida, não saber não parece um fracasso, mas o lugar mais honesto e bonito onde já estive. O universo estava aqui antes de mim, estará aqui depois de mim, e de alguma forma, impossivelmente, eu pude fazer parte dele por um momento. Isso é o suficiente, é mais do que o suficiente. Se você quer ver o mundo como ele realmente é, inscreva-se.